Boa noite, pessoal. Graça e paz. É um prazer muito grande me encontrar aqui com vocês novamente para o nosso estudo bíblico. Vamos orar para a gente começar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui aprendendo um pouco mais da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que esse conteúdo não seja meramente informativo, mas que ele edifique a nossa vida, edifique o nosso coração e possamos usar esse conteúdo não apenas para aprendizagem e para o alicerce da nossa fé, Senhor, mas que possamos também, no nome de Jesus, usar esse conhecimento na evangelização das pessoas, na instrução da tua igreja, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Bom, igreja, eu conversei com o pastor Maxwell. Ele me pediu então para poder ministrar o estudo bíblico de hoje e da próxima quinta-feira. E aí pediu para avisar para os irmãos que ele não poderia estar, mas que ele depois vai acompanhar o estudo bíblico, que já tiver sido gravado e tudo, para que depois ele dê a sequência correta a partir daquilo que a gente já está estudando aqui. Conforme então a orientação que eu recebi, a gente vai fazer uma espécie de síntese sobre o que foi visto até agora da grande tribulação, com ênfase na batalha do Armagedon. E aí sim, nós vamos destacar os acontecimentos da batalha hoje, e aí quando for na próxima quinta, a gente entra de fato hoje seria então caminhando para uma introdução ao milênio, e aí a gente entra de fato no estudo sobre o milênio na próxima quinta. O pastor pediu que eu detalhasse um pouco mais essa questão da batalha do Armagedon com a gente hoje, ok? Então, ainda que tenha sido divulgado aí uma introdução ao milênio para hoje, não significa que a gente não vá falar dele. Simplesmente eu vou seguir as orientações do pastor, que tem a ver com os detalhes da batalha do Armagedon. Tudo bem? Então vamos lá. Então, fazendo uma breve recapitulação, só para efeito aqui do nosso entendimento do estudo, nós seguimos aqui na IBEC. Eu imagino que o pastor já deve ter falado para vocês sobre a vertente do pré-milenismo dispensacionalista, do pré-milenismo histórico, do amilenismo, do pós-milenismo, como é que acontece essa sequência de eventos em cada uma dessas teorias. Aqui na igreja, né, na Igreja Batista em Cristo, nós seguimos então a ordem cronológica do pré-milenismo histórico. Então, numa breve recapitulação, o pré-milenismo histórico vai defender a literalidade dos eventos. Então, por exemplo, o milênio seria 1000 anos no sentido literal, e a única diferença do pré-milenismo histórico para o dispensacionalista é que no dispensacionalista acredita-se no arrebatamento antes da grande tribulação. E no caso do pré-milenismo histórico, acredita-se no arrebatamento depois ou durante ou depois da grande tribulação. Ok? Uma outra característica do pré-milenismo histórico é que, apesar de toda a literalidade que está sendo tratada, nós não dividimos a história em dispensações. Isto é, nós não dividimos a história em fragmentos, em pedaços, em eras. A gente considera a linearidade de toda a história numa sequência de eventos, mas nós não falamos assim, isso aqui é a era da igreja, isso aqui é a era tal, como o pré-milenismo dispensacionalista faz. Tudo bem? Então, se a gente for olhar, se a gente for olhar a nossa sequência de eventos, nós estamos hoje na era atual,
que é também chamada de época da igreja, da evangelização e da apostasia de algumas pessoas. Depois virá a grande tribulação, com a duração total de 7 anos, e a igreja passa por esse período experimentando a ascensão do anticristo e uma terrível perseguição. Então, a principal diferença entre o pré-milenismo dispensacionalista para o pré-milenismo histórico é que nós acreditamos que vamos passar pela grande tribulação, ok? Diferentemente da postura dispensacionalista, que, como eu disse, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí nós temos a volta de Cristo e o arrebatamento. Então Jesus volta e arrebata a sua igreja. E em paralelo ao arrebatamento ocorre então a primeira ressurreição e a batalha do Armagedon, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela. E aí vem o milênio. Então, após vencer Satanás, o anticristo e os povos que se levantam na batalha contra Israel no Armagedon, Jesus inaugura o seu reinado de 1000 anos e prende Satanás a um abismo. E aí temos o fim do milênio, quando ocorre a soltura de Satanás, que novamente enganará muitos povos e vai tentar promover uma rebelião junto das nações. Mas aí Satanás será derrotado e preso para sempre, e ocorrerá a segunda ressurreição. E aí finalmente nós temos o juízo final, que é para aqueles que participam da segunda ressurreição passarem pelo julgamento final e serão definitivamente condenados. E aí vem o estado eterno, que é os regenerados por Cristo, que compõem a igreja, entrarão no gozo eterno, nos novos céus e terra, vivendo na Nova Jerusalém. Então, a estrutura de crença de quem defende o pré-milenismo histórico é essa: a era atual, a grande tribulação, a volta de Jesus e o arrebatamento, o milênio, o juízo final e o estado eterno, como movimentos sequenciais, como se fosse uma espécie de cadência ali, um evento vindo após o outro, ok? E uma vez então que a gente faz essa defesa, então o nosso olhar sobre a grande tribulação, os detalhes da grande tribulação, ele é evidentemente influenciado por essa teoria. Então nós não vemos a grande tribulação como, no caso do amilenismo e do pós-milenismo, como se fossem aqueles quadros pintados um dentro do outro. Como se fossem caixas sobrepostas e colocadas uma dentro da outra. A gente olha como uma sequência. E aí, olhando na sequência, nós temos os símbolos da grande tribulação, que são, por exemplo, os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas do Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus. Tudo isso vocês já estudaram, não já? Tudo isso o pastor já ministrou para vocês, não já? O que acontece com cada selo quando é aberto, cada taça quando é derramada, cada trombeta quando é tocada, tudo isso o pastor já trabalhou com vocês, não já? Então, ok. E além então da gente entender esses símbolos, nós temos os personagens da grande tribulação. Então, eu imagino que o pastor também já deve ter falado alguma coisa para vocês sobre 144 mil selados de Israel. Deve ter ensinado para você sobre as 2 testemunhas, ok? Sobre o anticristo ele também já explicou, não já? Sobre o falso profeta, ok? Sobre o arrebatamento, então agora falando dos eventos da grande tribulação, o pastor também já deu essa aula, não já? Sobre arrebatamento? Já, não é? Ok. Só confirmando para a gente não ser repetitivo aqui.
E aí, finalmente, então, sobre o Armagedon. O pastor começou a falar alguma coisa com vocês, ou ficou para a aula de hoje mesmo? Ficou para a aula de hoje, não é? Então, muito bem. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 16, então a gente tem ali algumas informações específicas sobre o Armagedon. Então eu trouxe dois materiais aqui, a apostila que o pastor vem trabalhando com vocês e uma outra apostila de escatologia que eu tenho, que também vai complementar esse assunto sobre a batalha do Armagedon. Bom, primeira coisa então que nós precisamos saber é o que é isso, né? O que é o Armagedon e qual é o seu conceito, qual é a sua definição e qual é a base bíblica que vai falar sobre essa batalha, o que é essa batalha, como é que ela funciona. Então vamos começar definindo sobre o próprio Armagedon. A palavra Armagedon é também chamada de Megido ou Megido. Megido é quando a gente vai aportuguesar a palavra, e Megido seria o seu nome estrangeiro. A região de Megido, ou do Armagedon, está localizada a 24 quilômetros da cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus foi criado. Trata-se de um grande vale localizado em Israel, que mede aproximadamente 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura. É enorme a região, né? Imagina, 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura. É uma área realmente muito grande. E essa área, também chamada de Vale de Megido, ou a região de Megido, ou Vale do Armagedon, ou a região do Armagedon, serviu de palco para as grandes guerras de Israel no passado. Quando você abre no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 27, e quando você abre também no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 29 e 30, você tem relatos de que Israel lutou contra outros povos nesse vale, nessa região. Se encontrou com outros povos para lutar nessa região. Então essa região já é conhecida de Israel. E já é conhecida na própria Bíblia, digamos assim. E aí vai ser nesse mesmo lugar que Israel já lutou antes, que ele vai lutar agora contra outras nações da terra no período do vale, no período da batalha do Armagedon. Então quando a gente pega Zacarias, capítulo 14, versículo 2, a gente tem a seguinte profecia: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E quando a gente pega Apocalipse, capítulo 16, versículos 14 a 16, o texto diz assim: porque são espíritos de demônios que fizeram prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, verso 14 e 16. Então, essas são duas bases bíblicas, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, que está apontando para esse evento que ainda vai acontecer, que é a Batalha do Armagedon. Conforme nós já vimos, então,
na sequência ali da grande tribulação, nós temos eu até deixei aqui na apostila um quadro com uma referência sobre a sequência de eventos da grande tribulação, para a gente entender o contexto da batalha do Armagedon. Então, não sei se vocês têm a apostila, página 23. Então, nesse quadro aqui, nós temos a divisão dos primeiros 3 anos e meio e depois dos 3 anos e meio finais. Nos primeiros 3 anos e meio, nós temos, primeiro, um cenário para a preparação de uma falsa paz, e depois nós temos a abertura dos 7 selos. Então, nesse cenário que está sendo preparado, nós temos um momento oportuno, digamos assim, em que provavelmente Israel terá pleno domínio sobre Jerusalém, conforme o livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 e 25, e haverá a edificação do templo judaico, o templo que se espera que seja construído no lugar da mesquita lá em Jerusalém. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E aí, quando isso finalmente acontecer, nós teremos aí o surgimento do anticristo e do falso profeta. O surgimento do anticristo e do falso profeta está citado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 10, com a figura de uma besta que emerge do mar. E aí temos uma besta que emerge da terra, que é o falso profeta, Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 16, e nesse momento então, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles ainda não manifestaram as suas intenções. Eles vão surgir, mas eles vão surgir como figuras públicas que são aceitas por Israel e pelos povos, como figuras políticas carismáticas, pessoas supostamente capazes de resolver os problemas de guerra e trazer uma falsa paz mundial. Ok? E aí sim, nesse meio de tempo ocorrerão algumas atividades no templo. Então, quando esse templo em Israel, em Jerusalém, finalmente ficar pronto, então os judeus vão começar a retomar aquele sacrifício contínuo conforme a lei, até se completar a primeira metade dos 7 anos, vindo após isso as dificuldades. Então, conforme vocês já devem ter aprendido, o que vai acontecer? Passam-se os 3 primeiros anos. Assim que os 3 primeiros anos e meio passam, as 2 testemunhas se manifestam e ocorre o selo dos 144 mil. Quando os 144 mil são selados e as 2 testemunhas morrem e ressuscitam depois de 3 dias e todo mundo vê, então o anticristo finalmente manifesta suas intenções malignas. Ele já estará presente, mas ele vai manifestar o seu desejo de domínio e poder depois que essas 2 testemunhas experimentarem a ressurreição e os 144 mil forem selados. E aí sim, o mundo entra na segunda etapa da tribulação, que é chamada de grande tribulação, que é agora, de fato, a experiência da tormenta, a experiência desagradável do que é esse reinado, entre aspas, do anticristo, essa manifestação do anticristo e do falso profeta. Então, nesse meio de tempo, o que vai acontecer nesses 3 primeiros anos e meio? Vai acontecer a abertura
dos 7 selos. Então, a abertura de cada selo revela as dificuldades da grande tribulação que está por acontecer, aguardando apenas o fim dos 3 primeiros anos e meio. Então, esses selos abrem. Então, os primeiros 4 selos dizem respeito aos 4 cavaleiros do Apocalipse. O 5º selo diz respeito ao clamor dos mártires. E o 6º selo diz respeito a como que o cosmo, né, isto é, o universo, vai tremer com a ira do Cordeiro. Então é muito interessante perceber como que dentro de 3 anos e meio, uma sequência de eventos acontece. Uma falsa paz é estabelecida, ao mesmo tempo os selos são abertos, 144 mil são selados, as 2 testemunhas surgem e morrem e ressuscitam após 3 dias, e aí sim o anticristo manifesta suas intenções malignas. E ao manifestar suas intenções malignas, finalmente então surge a grande tribulação, isto é, os outros 3 anos e meio. Nesses outros 3 anos e meio, acontece então a abertura do 7º selo, que é o prenúncio do início das dores da grande tribulação, e automaticamente assim que o 7º selo é aberto, as 7 trombetas são tocadas na segunda metade da grande tribulação. Então, acontece nesse entremente aí, né? No momento das 7 trombetas, está ao mesmo tempo, concomitante a isso, paralelo a isso, está acontecendo aí o evento das 2 testemunhas e a manifestação do anticristo. E aí acontece a morte dessas testemunhas, e aí sim acontece essa quebra da aliança do anticristo, porque ele vai manifestar as intenções malignas dele. Então, após a morte das testemunhas, ao longo dos 3 anos e meio, essa aliança do anticristo ela é quebrada, desencadeando então as dificuldades da grande tribulação. E aí sim o anticristo vai tentar se estabelecer como um falso Deus no templo, querendo se parecer com o verdadeiro Deus, conforme Daniel capítulo 9, verso 27. E ele vai assumir o total controle do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 5 até o versículo 7. E aí nós temos com isso o surgimento do sinal da besta, né, que seria o 666, que muita gente especula sobre o que seria. Tem gente que acha que é um microchip, tem gente que acha que são selos na testa e na mão, são marcas sobre trabalhadores, porque são pessoas, porque o texto fala de um selo na testa e de um selo na mão, então, ou seja, pessoas que desenvolveriam algum trabalho intelectual, pessoas que desenvolvem algum trabalho braçal e tal, mas é muita especulação sobre isso. Então eu não vou ficar aqui inventando o que seria esse selo. Eu apenas informo que é nesse período de tempo então que surge o sinal da besta, mas o que é esse sinal e como que ele vai ser, eu não vou ficar aqui inventando, especulando, né? Eu prefiro aqueles dizeres do pastor Augusto Nicodemos, que ele informa que aonde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Onde a Bíblia não informa nada, a gente não tem que ficar inventando. E aí, quando esse sinal surge, ninguém poderá comprar ou vender se não o tiver. Conforme Apocalipse, capítulo 13, verso 14 até o 16. E aí sim, nesse meio de tempo, vai acontecer o toque de 6 trombetas. Cada trombeta, quando é tocada, inicia parte da destruição do planeta, e isso já começa a atingir a humanidade. Então, as primeiras 4 trombetas
mostram a intensificação dos problemas finais. A quinta trombeta é o primeiro ai e a sexta trombeta é o segundo ai. E finalmente, então, nós temos um mistério revelado apenas a João, no capítulo 10, verso 1 a 11, em que Deus revela tudo o que é necessário para o seu povo viver uma vida de fé real, mas ele não dá detalhes, enfim, de como é que tudo vai se desdobrar. Ao mesmo tempo, ao profeta só é permitido transmitir aquilo que ele recebeu de revelação. E aí, depois que João recebe essa revelação, no momento lá em que ele presenciou a revelação de Apocalipse, então acontece o derramamento das taças, das 7 taças. Então as taças também são chamadas de 7 pragas, conforme Apocalipse capítulo 15, versículo 1 a 8. E elas representam toda a ira de Deus que se manifesta na grande tribulação. Então a primeira, a quinta e a sexta taça dizem respeito à ira de Deus sobre a humanidade. A segunda, a terceira, a quinta e a sétima taça dizem respeito à ira de Deus sobre o planeta. E aí sim ocorre a batalha do Armagedon. Então, após a sétima taça ser derramada, isto é, após a ocorrência do grande terremoto, e estando o anticristo e o falso profeta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos no vale do Armagedon, então ocorrerá a batalha do Armagedon, no qual o Senhor Jesus, seguido do seu exército, vencerá. Então vamos entender agora um pouquinho do contexto da batalha do Armagedon, para a gente entender esse sentido aí da batalha. Seguindo uma linha de raciocínio assim clássica, digamos assim, do pré-milenismo dispensacionalista e do pré-milenismo histórico, a sequência de eventos então seria a seguinte, como nós vimos aqui. Eu tenho os 3 primeiros anos e meio de tribulação, e para aqueles que creem que o arrebatamento será antes da grande tribulação, então a igreja vai ser arrebatada antes dos eventos da tribulação e da grande tribulação, e enquanto ela está no céu com o Senhor Jesus, lá ela teoricamente experimentaria o que nós chamamos na Bíblia de bodas do Cordeiro, que seria a promessa, aquela promessa que Jesus fez, de que eles experimentariam uma última ceia com o Senhor Jesus. E aí, para aqueles que experimentaram, para aqueles que passaram pela morte em Jesus, isto é, aqueles que morreram como regenerados, como salvos, aconteceria então a primeira ressurreição, seguida então desse arrebatamento, e aí as pessoas estariam no céu experimentando as bodas do Cordeiro, e depois que experimentassem as bodas do Cordeiro, eles passariam por um julgamento chamado julgamento das obras. O que seria o julgamento das obras? Não é para sentenciar a pessoa ao céu ou ao inferno, porque se elas já estão no céu, pressupõe-se que elas já foram salvas. Ok? Pressupõe-se que elas já foram salvas. Ou seja, não tem necessidade de serem sentenciadas ao inferno, porque já estão no céu. Não faz sentido isso. E aí elas ficariam ali com o Senhor Jesus. Nesse meio de tempo, teoricamente, no caso da perspectiva dispensacionalista, né? Somente o povo, toda a igreja sendo arrebatada, somente o povo de Israel ficaria aqui. Então, o que seriam esses eventos, todos esses eventos
que aconteceriam com 144 mil, as duas testemunhas, a manifestação do anticristo, seria uma espécie de atuação didática da parte de Deus para tratar com o seu povo Israel, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e serem salvos. E em que momento então eles seriam salvos? Na batalha do Armagedon. Então o propósito dentro da perspectiva pré-milenista dispensacionalista da batalha do Armagedon é que depois de passarem por todas as dificuldades de perseguição com o anticristo, eles veriam que não vale a pena negar Cristo, veriam que não vale a pena viver sem Cristo. Isso seria um critério didático, e aí lá no final, na batalha do Armagedon, quando todos os povos se reunirem para lutar contra eles, para tirar a vida deles, então eles finalmente clamariam por Deus, e Jesus viria do céu com a sua igreja arrebatada, e usaria a sua igreja para lutar contra esses povos, isto é, o exército de Cristo, contra o exército dos povos, para vencer esses povos, dar vitória a Israel e finalmente salvar o povo de Israel. E aí, ao salvar o povo de Israel, Jesus inauguraria o milênio agora com dois povos vivendo debaixo do seu reino e da sua tutela: a igreja formada de gentios e o povo de Israel. Ok? Então essa é uma característica inclusive do pré-milenismo dispensacionalista, a divisão em dois povos. É como se Deus tivesse literalmente Israel e uma igreja, isto é, fossem povos separados. Já na perspectiva do pré-milenismo histórico, a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E isso para aqueles que defendem o arrebatamento depois da tribulação. Ok? Para aqueles que defendem, há inclusive uma linha que defende que nem sequer haverá esse arrebatamento invisível no sentido literal, né? Como é o caso dos amilenistas e dos pós-milenistas. Eles não defendem que haverá o arrebatamento no sentido literal. Mas para aqueles que defendem e creem dessa forma, como no caso histórico, como é a versão aqui da IBEC que nós defendemos, então esse arrebatamento ele acontece depois da tribulação, ok? Alguns vão dizer que ele acontece no meio, ou seja, finalizaram-se aqueles 3 primeiros anos e meio, na hora que o anticristo for manifestar, Deus arrebata a igreja. E outros vão dizer que mesmo com o anticristo se manifestando, Deus arrebataria a igreja ao final. De um jeito ou de outro, então, a igreja seria, na perspectiva histórica, né, do pré-milenismo histórico, a igreja seria arrebatada. E aí vem a batalha do Armagedon. Então, a diferença é que nós não distinguimos, nós não separamos e falamos assim: Deus vai tratar com os israelitas durante a tribulação. Por que a gente não diz isso? Porque a igreja estará aqui. Então não faz sentido Deus tratar só com israelitas, sendo que a igreja também estará aqui. Então, uma vez que a igreja estará aqui e os israelitas também estarão aqui, a batalha do Armagedon não teria esse fim didático de Deus salvar israelitas. A batalha do Armagedon tem o propósito de Cristo apenas vencer de forma definitiva o anticristo. Ok? Então, uma vez que a igreja está aqui, uma vez que os israelitas estão aqui, então Cristo vence na batalha do Armagedon e inaugura o milênio. Então o propósito de ter dois povos reunidos em um, que são os israelitas, e a igreja formada por gentios, vai formar um povo só no milênio, debaixo do reinado e da tutela do Senhor Jesus. Então viram a diferença?
Em uma vertente, a igreja é arrebatada antes, passa pelas bodas do Cordeiro e pelo julgamento das obras. Na outra vertente, a igreja é arrebatada depois, mas de qualquer maneira vai parar no milênio, junto com o Senhor Jesus e junto com os israelitas que tiverem se arrependido e que tiverem que ser salvos pelo Senhor Jesus. Ok? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é essa batalha do Armagedon. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Eu sei que isso é um tema não tão simples assim de ser ministrado, mas eu estou tentando ser mais simples e mais objetivo possível. Eu vou me aproximando para poder te ouvir melhor. Isso. E ela não vai, essa igreja que volta, quando ela volta com o Senhor Jesus na batalha, aí você fala da outra, que não vai haver arrebatamento antes, que vai ser... Sim, são as duas teorias, vamos dizer assim, são as duas vertentes que o pré-milenismo defende. Só que um é o chamado pré-milenismo dispensacionalista, que divide, não é, o tempo em eras, em dispensações, que crê literalmente no texto de Apocalipse, né, isto é, tem uma interpretação literal, e que faz a defesa de que esse arrebatamento acontece antes. E tem, até por volta mais ou menos do século XIX, nós tínhamos alguns poucos teólogos, algumas poucas vertentes que faziam essa defesa. Ela surgiu ali, ou melhor dizendo, ela foi popularizada principalmente com Scofield, que escreveu aquela Bíblia de Scofield. Por que eu digo isso? Porque até o século XIX, a maioria dos cristãos cria que a igreja vai passar pela grande tribulação e que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Por isso que eu estou explicando as duas vertentes, porque pode ser que você tenha a experiência de se encontrar com uma pessoa que acredita que o arrebatamento é antes, mas você também pode ter uma experiência de encontrar com um crente que acredita que o arrebatamento é depois. Aí, para você não achar que ele está criando alguma heresia, para você ter a oportunidade de já conhecer essas duas teorias, as duas vertentes. Os salvos já estarão salvos. Totalmente, definitivamente. Nessa perspectiva, tanto se a igreja for arrebatada antes, como se ela for arrebatada depois, ou se ela nem sequer chegar a ser arrebatada, os salvos estão garantidos. Tanto é que eles vão para o milênio exatamente porque estão garantidos. Exatamente. Aí nós vamos ver depois, né, no julgamento do trono branco, né, o segundo julgamento, que é o do juízo final, que é quem, nessa perspectiva pré-milenista, quem até então não terá acontecido a segunda ressurreição, que a Bíblia diz que são aqueles que hão de ressuscitar fora do Senhor Jesus, morreram sem ter aceitado a Cristo, se rendido a Cristo. E esses ressuscitarão para a condenação eterna. Então, quando chegar lá no estado, no juízo final, no julgamento do trono branco, a segunda ressurreição acontece. Agora para quê? Para que esses que morreram fora de Cristo recebam o pronunciamento da sentença de ir para o lago de fogo e enxofre. Aí os salvos recebem o pronunciamento: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. E aqueles que morreram sem Cristo e que hão de ressuscitar na segunda ressurreição, no julgamento do trono, recebem a informação: vão para o lago de fogo e enxofre, eu não vos conheço. Ok?
E aí, Lu? Beleza? Pode. Ah, 144 mil são judeus. São judeus. Se refere só aos judeus? Só os judeus. Isso não tem a ver com a nossa salvação. Entendeu? Isso tem a ver com um critério, um propósito específico da parte de Deus com os judeus. E aí, vão entrar as teorias, digamos assim, não é? Para aqueles que acreditam que são 144 mil no sentido literal, é porque há uma possibilidade de que, dentre todos os judeus que existiram desde o Antigo Testamento até hoje, só 144 mil herdem o reino. Mas isso é altamente especulativo, não é? Porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia só fala que eles serão selados, mas não fala para que eles serão selados. Ok? Há quem creia que os 144 mil seja apenas um número simbólico para representar todos os judeus desde o Antigo Testamento até hoje, dentre os que haverão de ser salvos. Então, quem sabe de fato entender esse mistério aí dos 144 mil e definir o que vai ser feito com eles é só o próprio Deus. É aquilo que eu disse, uma vez que o livro de Apocalipse ele é um livro altamente simbólico, a gente tem que tomar muito cuidado com não ficar inventando crença em cima de um símbolo que a Bíblia não esclarece. A Bíblia só informa que eles serão selados, mas não fala para que é esse selo e nem fala por que é só 144 mil. Ok? Então a gente fica com a informação de que eles serão selados. E aguarda, espera Jesus voltar para ver o que vai acontecer. Sim, irmão. O pré-milenismo. Nossa, meu Deus. Pode falar. Fica à vontade, que eu te ouço melhor. Junto com é igual o dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista. A diferença é que um crê no arrebatamento antes da tribulação, que é o dispensacionalista, e o histórico crê no arrebatamento depois da tribulação, mas o resto é igual. Porque assim, lá no final, o diabo acessou para poder implementar as ações para a guerra, para mais uma guerra. Sim. É o que a Bíblia diz. Mas estranho no sentido de não ter lógica, ou estranho no sentido de isso não poder ser interpretado literalmente? Não, é porque assim, o propósito do milênio é o governo de Deus, né? É o governo de Cristo aqui. Então, ao final do governo de Cristo na Terra, nós vivemos de forma literal, aí o diabo é solto de novo para acontecer mais um evento, para ao final desse evento ele ser condenado. Igual novela, né? Chega demais, né? Mas é isso mesmo que o texto diz, querido. Eu acho que nesse caso, o amilenismo faz mais sentido. Igual eu comento, né? A gente até pode fazer a apresentação do que seria a proposta milenista, do que seria a proposta pós-milenista, mas eu, enquanto pastor da igreja, tenho também a responsabilidade de fazer a defesa da posição oficial da igreja. E, pelo menos até o momento, de todas as vezes que nós já estudamos, a posição oficial da igreja é o pré-milenismo histórico. Tanto é que, se você acessar a apostila que eu produzi, a apostila que a igreja trabalha com ela, nós trabalhamos na escola bíblica e nós já trabalhamos em outros cursos,
ela está todinha fundamentada no pré-milenismo histórico, que seria a sequência de eventos. Você vê que eu estou descrevendo o tempo todo aqui como uma sequência de eventos. Eu não estou trabalhando como se fosse um evento dentro do outro num quadro maior, que seria a perspectiva milenista e a perspectiva pós-milenista. Estou trabalhando uma sequência de eventos, exatamente porque, ao mesmo tempo, e com muito respeito, evidentemente, eu estou trabalhando com o público leigo. E ao trabalhar com o público leigo, as pessoas tendem a necessitar mais de algo mais concreto para crer do que algo mais especulativo para escolher. Num seminário eu posso chegar e abrir o leque, digamos assim, e abrir a torneira mesmo e falar de todas as perspectivas e mostrar pontos positivos, pontos negativos e tal. Agora, quando eu estou trabalhando com a igreja em geral, a igreja necessita de um ponto doutrinário de apoio, um ponto de crença, um ponto de fé. No seminário eu posso virar para você, por exemplo, só para efeito de exemplo, e falar que existe o arminianismo, falar que existe o agostinianismo e falar que existe o universalismo, que são as três teorias sobre como uma pessoa é salva. Isto é, na perspectiva do livre-arbítrio, na perspectiva da predestinação e na perspectiva da eleição geral de todos, em que ninguém vai para o inferno. E virar para você no final e falar assim, agora escolhe o que você quer crer. Porque você é teólogo, e aí como teólogo você vai saber lidar com essas questões. Agora, se eu chego numa igreja, num corpo de leigos, e apresento essas três propostas, a primeira coisa que eles vão querer saber é, mas a Bíblia me aponta que o certo é crer em qual das três? Então eu tenho, o modo como eu trabalho o estudo bíblico com cristãos leigos em geral é diferente. Eu apresento já uma proposta pronta como pastor. Se há o interesse da comunidade em abrir o leque e a gente estudar de forma mais aprofundada outros temas ou outras perspectivas dentro do mesmo tema, não tem problema, desde que haja esse consenso entre a comunidade de fé e o ministro, e ao mesmo tempo a comunidade de fé já tenha escolhido uma posição, para que as pessoas não saiam daqui confusas. É por isso que você não está me vendo falar sobre o milenismo, ou a batalha do Armagedon e a grande tribulação, na perspectiva milenista, porque a perspectiva da igreja é o pré-milenismo histórico. Agora, se for do interesse de vocês, que depois, né, quando o pastor Maxwell encerrar a lição, vocês quiserem, seja comigo ou com ele, estudar outras perspectivas da mesma escatologia, não tem problema. Por quê? Porque vocês já estarão alicerçados naquilo que a igreja crê, que é um fundamento escolhido. E mesmo assim, eu tenho consciência como ministro de que eu posso apresentar para vocês a perspectiva oficial da igreja e você, como membro, estar na liberdade de fazer a opção por uma outra teoria de crença, como, por exemplo, você vê mais coerência no milenismo, e nem por isso vai matar a sua fé ou atrapalhar a nossa comunhão. Entendeu? Ainda dúvidas, pessoal? Ou algum comentário, alguma consideração? Vamos prosseguir então? Vamos lá. Então, vamos para os detalhes da batalha do Armagedon. Esses detalhes da batalha do Armagedon, eles não estão na apostila oficial que foi produzida. Esses detalhes, eles estão em um outro material que eu trouxe para complementar o nosso estudo, ok? Então, alguns especialistas sugerem
Que o final, então, desses 3 anos e meio, quando de fato ocorrer a Batalha do Armagedon, vai acontecer, então, o que muitos considerariam como a Terceira Guerra Mundial. E aí, por que essa Batalha do Armagedon acontece? Repara o detalhe. De acordo com a sequência que nós vimos, seja para a igreja ser arrebatada antes da tribulação ou depois da tribulação, pode notar que todos os eventos que acontecem ali não são eventos que atingem diretamente o anticristo e o falso profeta. Você tem 144 mil judeus sendo selados como uma simbologia do cuidado de Deus sobre os judeus. Você tem a igreja sendo arrebatada ou antes ou depois, também como um cuidado de Deus sobre os gentios. E você tem aquela sequência de selos e de taças abertas ali, mostrando uma determinada destruição, mas note que nenhum texto, hora nenhuma, fala que essas destruições atingirão o anticristo e atingirão o falso profeta. Até agora, ao longo, então, desses 3 anos e meio finais, parece que o anticristo está saindo ileso. Parece que o anticristo está saindo sem receber nenhuma punição. E numa tentativa, então, final, já desesperadora, de manter o seu governo, então ele vai se levantar agora contra Israel. E é aí, então, que Cristo entra. Então, qual seria o propósito final da Batalha do Armagedon, sem contar aquela perspectiva didática que eu coloquei? O propósito final da Batalha do Armagedon seria a punição definitiva do anticristo e do falso profeta. Porque, de acordo com o texto bíblico, quando os reis da terra se reunirem ao lado do anticristo para guerrear contra Israel, que Jesus voltar e vencer o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon, o texto diz que o fim do anticristo e o fim do falso profeta, a partir daquele momento, já será o lago de fogo e enxofre. Conseguiram ver a importância e a conexão da batalha do Armagedon? Todos os outros eventos que estão acontecendo, repare que todos eles antecedem a volta de Jesus. Até esse momento, se a igreja tivesse sido arrebatada antes ou arrebatada depois, Jesus ainda não voltou, Jesus ainda não desceu. Como Jesus ainda não terá voltado, todos os eventos ou são eventos que destroem o planeta, destroem o restante da humanidade e protegem Israel e protegem a igreja, mas Jesus não terá voltado. E ainda são eventos que não punem nem o anticristo e nem o falso profeta. Ele ainda necessitará ser punido, não é? O anticristo necessitará ser punido junto com o falso profeta. Então, é na batalha do Armagedon, numa tentativa de vitória final, que esse anticristo e esse falso profeta são punidos e banidos para o lago de fogo e enxofre. São vencidos ali em guerra, e aí Jesus de fato volta, que é quando a Bíblia fala que todo olho verá. Ok? Um dos grandes enganos que a gente tem na atualidade é quando uma pessoa falece e a gente fala assim: Jesus voltou para a pessoa. Não, não voltou. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. Então, uma pessoa falecer não significa a volta de Jesus. Significa apenas que ela foi arrebatada por Cristo, tomada por Cristo. Seu fôlego de vida voltou para o dono original. Ok? E aí, uma vez que a gente entende que é nessa batalha do Armagedon que o anticristo e o falso profeta serão punidos, nós temos alguns detalhes ali, então,
que farão toda a diferença que a gente encontra na Bíblia. Então nós temos um país ao norte, que a Bíblia chama de Gog, em Ezequiel capítulo 38, verso 1 a 15, e 39, verso 1 a 6, que será um dos países que vai se reunir contra a batalha de Israel, e que alguns escatologistas hoje especulam que seja a Rússia. Temos alguns outros países no Oriente, citados em Apocalipse capítulo 16, verso 12 e 16, que alguns escatologistas especulam que sejam o Japão, a China e a Coreia. Sabemos que a guerra será contra Israel, conforme Ezequiel capítulo 39, versículo 2. Vai acontecer na região do Armagedon, conforme Joel capítulo 3, versículo 2. E uma das provas de que vai acontecer no Vale do Armagedon é que ele também é chamado na profecia de Ezequiel capítulo 39, verso 11 a 15, de Vale da Multidão de Gog. Bom, então quando essa terceira guerra estiver no seu clima máximo, e todos os povos da terra estiverem no Vale do Armagedon. Aí quando fala todos os povos da terra, evidentemente, considerando ali aquela questão da profecia, né? Igual quando a Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não é o todos numericamente no planeta. Então quando o texto bíblico fala sobre todos os povos estiverem no Vale do Armagedon, então finalmente os judeus irão clamar a Deus, clamar pelo Messias, conforme Ezequiel capítulo 39, verso 22, e nesse momento o acontecimento máximo terá enfim a sua hora, pois Cristo, que tivera sido rejeitado ou que fora rejeitado pelos judeus, ele enfim será aceito pelo seu povo, e então o Senhor virá e socorrerá Israel das garras do anticristo e dessas nações da terra, conforme Apocalipse capítulo 19, verso 14 até o verso 16. Então, por exemplo, em Zacarias capítulo 14, verso 4, de uma forma mais profética e poética, alegórica, diz que os pés do Senhor estarão sobre o monte das oliveiras. Judas capítulo 1, verso 14, Apocalipse 19, 14 e Zacarias 14, 5, diz que a igreja virá do céu junto com Cristo. Salmo 89, 6, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 10 e Apocalipse 15, 14, diz que é nesse momento que todo joelho se dobrará diante de Cristo, confessando que só Ele é o Senhor e que só Ele é Deus. E aí finalmente Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai se cumprir, que é a volta de Jesus, em que todo olho verá. E aí o Senhor Jesus vai guerrear com o anticristo, e nessa luta, considerada então a luta do século, do milênio, de todos os tempos, Cristo, ele não vai expulsar Satanás, ele vai prender Satanás por 1000 anos, e ele vai enviar apenas o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo e enxofre, ok? Para depois desse reino milenar, depois desse período de 1000 anos, Satanás então ser solto e intentar uma nova rebelião, e ele finalmente ser então definitivamente derrotado, sendo enviado também para o lago de fogo e enxofre, ok?
inaugurando então o que a gente chama de milênio, que seria então o reinado de 1000 anos do Senhor Jesus nesse mundo. Então, quando chegar na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, nós esperamos falar detalhes sobre o milênio nessa perspectiva do pré-milenismo histórico, né, que seria o seu reinado literal, mas tendo em vista a própria curiosidade, a gente pode dar uma pincelada também em como outras igrejas interpretam o milênio à luz, por exemplo, do amilenismo e do pós-milenismo. Ok? Até aqui, ficou alguma dúvida, pessoal? A parte mais legal é que estaremos lá, ou estaremos lá porque Cristo terá voltado conosco em vida, ou porque teremos participado da primeira ressurreição, e junto do restante da igreja seremos arrebatados ou antes ou depois, mas de qualquer maneira a gente vai estar lá presenciando a vitória de Cristo, né? Então a gente pode descansar quanto a isso, ok? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado porque tivemos hoje a oportunidade de estudarmos os detalhes da grande tribulação, mais especificamente a batalha do Armagedon, e te pedimos, ó Deus, que esse conteúdo de fato nos edifique, não traga nenhum receio, nenhuma confusão de crença no nosso coração, e te pedimos também que o Senhor assim nos permitir que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, para a gente aprender um pouco mais, desta vez, sobre o reino milenar, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a vida dos irmãos e irmãs que estiveram presentes aqui, que estão presentes aqui, abençoe a vida daqueles que nos acompanham pela internet, para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus te abençoe. Obrigado pela sua presença.